O Portal de Retorno nasce numa intenção de ressignificar as portas do não retorno no Benin, Senegal e Benguela. E então é mesmo uma viagem onde eu peguei em várias cores, várias cartolinas, porque eu quando comecei a desenhar em puto, sempre foi a minha primeira arte, o desenho, e eu pintava muito em cartolinas, desenhava bastante em cartolinas, porque meus pais só tinham possibilidade para comprar cartolinas, então eu não tinha aqueles canções, aquele material mais caro, não conseguíamos, então aprendi a desenhar com marcadores em cartolina. Então eu quis ressignificar também essa viagem e dizer assim, não, agora vamos valorizar aquilo por onde nós começamos, com o que tínhamos. E agora, mesmo tendo a possibilidade de comprar outro material, decidi voltar a casa. E todos os rostos são fragmentados, são só metades e vão se compondo como se fossem legos, para também trazer à memória os porões dos navios, dos barcos negreiros que levavam então o nosso povo para o outro lado, para as Américas. Eu até os deixava soterrados no meio do oceano de uma forma tão cruel. E então eu decidi que fossem papéis de várias cores, por conta dos vários livros que fui lendo durante o processo, de Francis Fanon, Angela Davis, Bell Hooks, e depois muito Brasil. Conceição Evaristo, Bárbara Carino, Jamila Ribeiro, Tom Farias, enfim, foram vários os escritores e filósofos que eu fui lendo durante esse processo de 80 madrugadas, onde pintei estas obras, onde escrevi canções que depois fizeram parte do álbum com o Crioulo e o Amaro, que também saiu agora recentemente, e escrevi o meu livro. No mesmo período, 80 madrugadas em que a Cléo não dormia, foi onde abracei então a minha história de uma forma assim mais profunda, e como estava muito cansado, não dava espaço para o ego entrar em cena e ser traído. Então deu para adentrar mesmo profundamente as minhas feridas, os lugares de me responsabilizar por coisas onde não fui tão feliz e que talvez responsabilizasse os outros, e não, estava em mim. Então esse foram as minhas pazes. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito perfeccionista a pintar com acrílico ou com aerógrafo, e sempre com muitos traços, muitos retalhos, mas aqui eu queria que fosse algo que me tirasse da mente. Então eu nunca sabia o que é que ia acontecer. Quando desenhava o primeiro rosto, eu não sabia quais eram os outros rostos que iam compor, só me deixava levar. Então foi um processo tão mântrico e espiritual que de repente, quando eu vi as obras todas assim montadas, assim, mas eu fiz isso tudo, nem tinha noção, porque eu fui armazenando. E quando cheguei da Amazónia, foram 15 dias na Amazónia, no Peru, numa imersão sem telefone, sem nada, a revisitar mesmo os meus lugares, numa dieta muito forte ali naquela selva. Então cheguei e já estava a exposição montada, e eu disse, uau, então isto é mesmo a sério. Foi só fazer um mural para também, é um mural de memória para estes corpos negros, para estas histórias ancestrais, e para realmente eternizar então aquilo que são os sonhos dos nossos ancestrais, em vez de só reviver os pesadelos. E eternizamos a ser felizes hoje, com os nossos filhos a prosperarem. Ou seja, o meu desejo é que os meus filhos já pintem rostos completos, não precisem de ser metade de rostos, mas eu ainda trago os fragmentos do que os meus pais sofreram, do que os meus avós sofreram, do que os meus bisavós. Eles já vão prosperar mais. Essa é a minha intenção e espero que assim seja. Então, bem-vindos. E este mural, depois que o Eddie vai-vos mostrar, é muito importante, porque ele é uma homenagem também àquelas vidas barradas no Muro de Berlim, na faixa de Gaza e no muro construído pelos Estados Unidos, impedindo o povo da América Latina de atravessar então para a América do Norte. Então foi com estes rostos negros, em memória também dessas pessoas que perderam as vidas por paredes que nos desumanizam cada vez mais e não fazem sentido.